Olá, vamos começar então mais um vídeo? Hoje nós vamos começar uma série na carta de Paulo aos Romanos. Hoje será o capítulo 1, versículo de número 16 ao versículo de número 21. A nossa série começa hoje sobre sem desculpa, sem desculpa. Antes de começar, eu gostaria que você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevesse, desse o seu joinha e também compartilhasse nosso vídeo. Compartilhe para que outras pessoas possam estar tendo acesso a esta mensagem. Vamos então ao nosso vídeo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versículo 16 ao versículo de número 21. Pois não me envergonham do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela justiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu poder, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Ninguém pode alegar inocência. Todos são culpados diante de Deus. Ninguém pode alegar inocência só pelo fato de infringir uma lei simplesmente por desconhecê-la. Eu não sabia, por isso eu não tenho culpa. Mesmo assim, você será responsável. Mesmo assim, você receberá as consequências desta lei. Ninguém está isento da sua condenação. Todos são culpados. Paulo, escrevendo a carta de Paulo, ele diz que ele não se envergonha do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho, a palavra de Deus, é o seu poder. Então eu gostaria que você tomasse a palavra de Deus como poder de Deus, como coisa séria, coisa de responsabilidade. Não podemos levar a Bíblia como brincadeira, devemos aceitá-la e elevá-la como o maior livro do mundo, o livro mais importante que nós necessitamos é a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E Paulo está escrevendo aqui no versículo 17 que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse versículo é muito conhecido porque é um versículo em que Martinho Lutero, quando passava por dificuldades em aceitar as indulgências impostas pela Igreja Católica, quando Martinho Lutero se deparou com esse versículo, o justo viverá pela fé, ele veio a entender que para ser salvo, para ser salvo do seu pecado, o homem não precisava fazer nenhum pagamento. O homem não precisava fazer nenhum voto. Então Martinho Lutero asfixou 95 teses na porta da igreja em que ele tomava conta. O justo viverá pela fé.
O versículo 18 diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. O pecado, ele traz ira. O pecado, ele revela a ira de Deus sobre os homens. Que homens são esses? A raça humana que detém a verdade, trocando a verdade pela mentira, trocando a verdade pela injustiça. E ninguém pode alegar inocência. Eu não sabia. Por que não pode? Olha o versículo de número 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Aí você pode falar assim, mas Deus se manifestou para mim? Sim. E você me fala, como que Deus se manifestou para mim? O versículo número 20 nos diz, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por eles, por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, a obra da criação revela o nosso Deus. E eu pergunto, você criou alguma coisa? Não. Tudo quem criou, Deus tudo fez. Então, a obra da criação, o sol, a lua, as estrelas, as plantas, a terra, o mar, as pedras, o ar, tudo foi criado por Deus. Então, tudo isso nós estamos vendo aqui, ó. Então, isso aí é a manifestação de Deus ao homem. Por isso que o homem não pode alegar que ele não sabia, que existia um Deus. O versículo de número 21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Então, o homem, ele não glorificou a Deus como Deus. Ele não deu a glória devida ao nome de Deus. E isso tornou nulos os seus próprios raciocínios, obscurecendo o seu coração, ou seja, o deixando em trevas. Então o homem, ele tem que adorar é Deus. Ele não tem que adorar a criação, ele tem que adorar a Deus. Ele não tem que adorar a criatura, ele tem que adorar é a Deus. Porque o justo viverá pela fé, sem desculpa, sem desculpa. Ninguém pode alegar inocência ao infligir uma lei simplesmente por desconhecê-la. Ninguém pode. Ainda mais as coisas de Deus, a lei santa de Deus, porque o nosso Deus, ele se revela na obra da sua criação. Sem desculpa, todo ser humano será e é responsável pelos seus atos. No próximo vídeo, daremos continuidade nessa sequência, na série de estudos. Sem desculpa. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Não se esqueça de se inscrever e dar o seu joinha e compartilhar os nossos vídeos.